Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um dia, estamos iniciando mais um devocional, mais um dia na presença de Deus, iniciando mais um momento em que Deus já preparou. Estamos aqui não por vontade própria, estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe, nos acordou, nos despertou. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que devemos nos alegrar. Tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem uma razão de ser. Estamos aqui porque assim o Senhor quis. Então vamos aprender mais da sua palavra nesse devocional que está começando agora. Sejam todos bem-vindos, bom dia a todos, bom dia Dona Heloísa, bom dia Cláudia, bom dia Marisa, seja bem-vinda querida, bom dia Gi, seja bem-vinda querida, bom dia Rê. Seja bem-vinda, bom dia William, sejam todos bem-vindos, como é bom ver vocês aqui. Alegro meu coração de ver cada um de vocês aqui. Bom dia meu amor, seja bem-vinda querida, Deus abençoe. Bom dia Patrícia, seja bem-vinda. Estou vendo aí os coraçãozinhos subindo, pode apertar o coração aí, que quanto mais coração, mais evidente fica esse vídeo no Instagram e mais pessoas podem entrar, né? Não sei se vocês sabem, aí no cantinho tem um desenho, tipo uma setinha, né? Um aviãozinho, onde você também pode agora compartilhar essa live com mais pessoas. E assim a gente vai crescendo cada vez mais. Hoje eu estou muito feliz, meu coração está cheio de gratidão, porque hoje é dia 10 de novembro, completamos 8 meses de devocional. 8 meses de domingo a domingo, todos os dias aqui às 6 horas da manhã. E Deus tem me dado graça, força para estar aqui sempre, vocês sempre aqui me acompanhando. Então hoje estamos aí completando 8 meses de live, 8 meses de devocional. Louvo a Deus por isso, minha gratidão ao Senhor por isso. Né? Bom dia Vilma, bom dia Aline, bom dia Marta. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Está dando para ouvir bem? Amém, Vilma. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Obrigado, Dona Heloísa. Gente, vamos começar o nosso devocional. Eu estava preparando essa palavra ontem de tarde. Deus colocou essa palavra no meu coração, inclusive eu postei ontem, acho que foi uma artezinha que eu fiz falando um pouquinho sobre o tema do devocional. Que Deus te abençoe, Vilma, que te proteja nessa estrada, nesse caminho. Obrigado, Rê. E a nossa vida, ela é recheada, ela é cheia de processos. A nossa vida é cheia de processos que fazem parte do plano de Deus. A nossa vida é uma vida de processos, de caminhos, que se a gente prestar atenção e extrair desses processos a bondade de Deus, se enxergar os processos da vida como plano de Deus, esses processos transformam a nossa vida. Esses processos transformam o nosso caráter. Esses processos nos tornam pessoas, homens e mulheres mais maduros, mais maduras. Bom dia, Gi, bom dia, Gabi, bom dia, Irla, sejam bem-vindas, queridas. Entenda que Deus trabalha por meio de processos. Deus trabalha por meio de processos. Às vezes você está passando um momento na sua vida que você não está entendendo, mas faz parte do processo de Deus. E o nosso devocional de hoje é exatamente sobre isso. Processos que transformam a vida. Processos que transformam a vida. A nossa vida ela é transformada por processos. Processos que passamos, alguns processos duram mais tempo,
outros processos duram menos tempo, mas a realidade é que a nossa vida é um processo. É um processo. E isso é inevitável. Isso é inevitável. Para que a gente possa viver, a gente precisa passar os processos e os tempos determinados por Deus na nossa vida. Então nunca esqueça disso. Deus trabalha por meio de processos. Entenda que isso que você está vivendo hoje, essa situação que você está vivendo hoje, eu não sei qual é, mas Deus sabe. Esse momento que se chama hoje, onde você está vivendo esse processo, faz parte do trabalho de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. Nem sempre entenderemos. Nem sempre entenderemos os processos da vida. Mas olha o que está escrito no Evangelho de João. É com esse versículo que eu quero startar esse devocional. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. São palavras de Jesus para mim e para você nesta manhã. Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém, mais tarde irá entender. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. Na nova linguagem de hoje, eu quis pegar essa versão porque é uma versão mais simples de entender. Palavras de Jesus, vou repetir. Jesus respondeu: agora, nesse processo aí que você está, agora você não entende o que eu estou fazendo. Porém, mais tarde, você vai entender. Sabe, tem muitas coisas que só entendemos depois que passamos. Nunca esqueça disso. Tem muitas coisas na nossa vida que só vamos entender, só entendemos depois que passamos por ela. Depois que passamos por ela. No momento exato onde estamos vivendo o processo, estamos atravessando esse processo, não temos as respostas do porquê isso. Não temos a resposta de por que estamos atravessando isso. De repente é um processo que causa dor, é um processo que causa medo, é um processo que é desconfortável, é um processo que de repente a gente não tem respostas. E pelo fato de não ter respostas, causa um desconforto. Porque ninguém gosta de viver sem saber o resultado final. Ninguém gosta de viver sem saber o porquê está passando por isso. Mas Jesus Cristo nessa manhã está me dizendo e te dizendo que agora você não está entendendo o que Ele está fazendo. Mas você deve confiar, você deve continuar, porque eu trabalho no meio dos processos, diz o Senhor. Agora você não entende, mas depois você vai me louvar, vai me adorar, vai engrandecer o meu nome, porque esse processo te fez uma pessoa melhor. Esse processo moldou o seu caráter. Esse processo te deixou mais maduro. Esse processo te deixou mais experiente. Esse processo te deixou mais perto de mim, diz o Senhor. Agora você não entende, mas continue firme. E eu estava lendo ontem à tarde o Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos a gente conhece a história de um homem que é pouco falado na Bíblia. Se eu não me engano, ele é falado só aí, nesse capítulo e nesse versículo. E é uma história que tem muito a nos ensinar, é uma história curta, mas que tem lições importantes para mim e para você. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Sabe, eu e você somos pessoas em desenvolvimento. Deus está nos desenvolvendo através dos processos da vida. E hoje, a gente nesse devocional vai aprender com um homem, um personagem bíblico que, como eu falei, ele não é muito citado na Bíblia.
que está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Olha o que está escrito nessa porção da palavra. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo. Agora entenda o processo que ele entrou. Entenda o processo que ele acabou entrando sem querer. Eles o forçaram a carregar a cruz. Eu vou repetir esse versículo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Ele estava vindo, ele passou por ali naquele exato momento onde Jesus Cristo estava indo para o Calvário, o momento onde Jesus Cristo estava carregando a sua cruz, e esse homem estava passando por ali, chamado Simão, ele era de Cirene. Eles o forçaram a carregar a cruz. Nós estamos olhando para uma história que é a história de um homem chamado Simão. Mas quem é Simão? Que homem é esse? Que surge do nada, estava vindo do campo e passou exatamente no momento onde Jesus Cristo estava indo para o Calvário, para o Gólgota, estava indo ser crucificado, e os soldados chamaram Simão e o forçaram a carregar a cruz. Quem é esse homem? Qual é a sua história? A história de Simão é uma história de um homem improvável, que os soldados romanos pegaram no meio de uma multidão. Ele foi escolhido no meio de uma multidão para carregar a cruz de Jesus. E é sobre essa história desse homem improvável que apareceu de repente que eu quero começar esse devocional, que eu quero passar para vocês essa mensagem que me abençoou muito ontem à tarde enquanto eu estava desenvolvendo ela, orando a Deus e pedindo para Deus uma palavra para que eu pudesse compartilhar com vocês nesta manhã. Amém? Vocês estão comigo? Bom dia, Aline, bom dia, Mira, bom dia, Eliane. Sejam bem-vindas, queridas. Deus abençoe vocês. A Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus Cristo. Uma multidão. E naquela multidão, um homem foi escolhido. Certamente, se coloque no lugar de Simão. Se coloque no lugar de Simão. Certamente houve no coração de Simão, um monte de questionamento. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Ele não entendeu quem era aquele homem que estava carregando aquela cruz, o que estava acontecendo ali, para onde estão me levando. Ele entrou num processo. Que ele não estava entendendo. Imagina o que passava na cabeça de Simão de Cirene. Imagina o que passava na sua cabeça, ele não estava entendendo nada. Ou seja, eu acho que a sensação dele é que ele estava no lugar errado e na hora errada. No entanto, a palavra de Deus nos diz que aquele homem carregou a cruz de Jesus até chegar no Calvário, até chegar no Gólgota. E a partir dessa mensagem, desse versículo que está em Marcos capítulo 15, versículo 21, que eu quero extrair 4 lições que vão me ajudar e te ajudar a entender que os processos da vida podem nos transformar. Os processos que Deus nos faz viver. Porque nada foge do controle de Deus, tudo tem um propósito, tudo está debaixo da sua soberania, tudo tem um plano. O que essa lição, o que essa história de Simão pode me ensinar e te ensinar sobre os processos da vida? Entenda uma coisa, para ser transformado através do processo da vida, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte,
Sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Guarde isso. Primeira coisa que devemos aprender com Simão. Sempre há um propósito, sempre, por trás das situações que não entendemos. Sempre há um plano de Deus, sempre há uma razão, sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Olha o que a Bíblia vai falar sobre Simão, que acabamos de ler, Marcos capítulo 15, versículo 21, a última parte, só a parte C. Eles o forçaram a carregar a cruz. Simão não entendeu nada. Ele foi obrigado a viver aquela situação. Ele foi obrigado a estar ali carregando a cruz de Jesus sem saber quem era Jesus, sem saber quem era aquele homem, sem entender por que aquele homem estava sofrendo, por que aquele homem estava cheio de marcas de chicote. Simão não quis entrar nesse processo. Às vezes, querido, você está vivendo um processo que você não quis entrar. Às vezes você está vivendo um momento da vida que você não gostaria de viver. Mas entenda, sempre há um propósito por trás de situações que não entendemos. Há processos na vida da gente que a gente gostaria de estar longe deles, mas que a gente foi colocado neles, entramos nele sem saber. Sabe por quê? Porque é nesse processo que Deus está trabalhando na sua vida. É nesse processo que Deus está agindo. Simão não entendia nada. Porque no meio daquela multidão, eu fui escolhido para carregar essa cruz. Isso eu acho que é um pensamento que com certeza deve ter passado na cabeça de Simão. O que esse tal de Jesus fez para fazer isso com ele, para ele ter esse final de vida, é outra coisa que de repente passou pela cabeça de Simão. Simão achava que estava apenas indo participar de mais uma festa, aproveitar para arrumar um trabalho de repente para ganhar um dinheiro, mas Deus tinha um plano maior na vida de Simão. Deus tinha um plano maior na vida de Simão. Ei, Deus tem um plano maior na sua vida. Deus tem um plano maior na sua vida. Então respeite o processo. Viva o processo. Passe pelo processo. Mesmo que você não esteja entendendo nada. Mesmo que você não esteja entendendo nada. Passe pelo processo. Viva o processo. Deus tem um plano maior por trás dos processos que você não entende. Romanos capítulo 8, versículo 28, um versículo muito conhecido de todos nós, mas precisamos vivê-lo. Entenda que aquilo que você obtém de informações da palavra de Deus, que é a boca de Deus para mim e para você, não deve ser só ouvido, deve ser praticado. Eu sempre falo nos devocionais e vou repetir hoje. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida em nós. Hoje você lê um versículo e ele fala com você de uma forma. Depois de um tempo você lê esse mesmo versículo e ele fala com você de outra forma. Por que isso? Porque a palavra de Deus é vida e ela vai de encontro com as circunstâncias e o contexto que estamos vivendo naquele momento. Então esse versículo que eu vou ler agora para você é um versículo que você já ouviu muito, mas você precisa vivê-lo, você precisa experimentá-lo. Deus tem um plano maior por trás dos processos que você não entende agora. E olha o que está escrito no versículo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus te chamou para viver um propósito.
Deus te chamou para viver esse momento. E isso vai cooperar para algo maior, para um plano maior de Deus para a sua vida. Amém? Então a primeira coisa que você precisa entender, sempre há um propósito por trás das situações que você não entende. Amém? Segunda coisa, Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Ei, não fica parado não. Não fica prostrado diante dessas circunstâncias. Não fique aí parado, estagnado, esperando que a solução caia do céu, esperando que algo sobrenatural aconteça. Deus já te chamou. Deus tem um propósito. Deus já te colocou no processo. Você precisa se movimentar. Você precisa agir. Você precisa se colocar em movimento, porque Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Uma das lições mais preciosas que aprendemos, na verdade, é isso, é que Deus sempre vai trabalhar e sempre vai realizar algo novo para aqueles que se movimentam, para aqueles que agem, para aqueles que têm coragem, para aqueles que dão o primeiro passo. O mar se abriu porque aquele povo, Moisés, deu o primeiro passo para libertar aquele povo. Quando os israelitas estavam sob o comando de Josué, Moisés já estava morto, já tinha morrido, e eles precisavam atravessar o Jordão. O Jordão só abriu quando os sacerdotes que estavam segurando a arca colocaram o pé na água. Precisamos estar em movimento, precisamos agir para que algo aconteça. Sabe, para as pessoas que querem viver algo de Deus, aqui está o maior ensinamento. O que atrai o favor de Deus são mãos ocupadas. O que atrai o favor de Deus são mãos ocupadas, trabalhando em movimento, realizando. Gente que se movimenta é gente ocupada. É gente que está fazendo alguma coisa. É gente que está realizando alguma coisa. Alguém que está no meio de um processo, mesmo que seja um dos processos mais difíceis da vida, mas está se movimentando, está andando, está fazendo, está acontecendo. Olha o que a Bíblia vai nos dizer sobre Simão, que lemos, Marcos capítulo 15, versículo 21, só que a parte B agora. Passava por ali chegando do campo. Ele estava em movimento, ele não estava parado. Se ele estivesse em casa sentado, parado, ele não passaria por esse processo. Mas ele passava por ali, ele estava em movimento, ele estava chegando do campo. Provavelmente devia estar trabalhando no campo. Sabe aquele ditado, que é até um ditado mundano, mas é um ditado que eu concordo, que tem a ver. Aquele que não é visto, não é lembrado. Por isso você deve se colocar em movimento, você deve ser visto. E Simão passava por aquele momento e os soldados o viram. E no meio daquela multidão devia ter ali centenas de pessoas caminhando para o Calvário, junto com Jesus. Ele passava por ali, de tal forma que os soldados o enxergaram, e ele no meio da multidão foi escolhido para carregar a cruz. Deus age na vida das pessoas que estão em movimento. Então não deixe uma depressão te parar, não deixe uma tristeza te parar, não deixe as vozes contrárias te parar, não deixe as situações da vida te parar. Se coloque em movimento. Deus age na vida das pessoas que se movimentam. O movimentar atrai o favor de Deus, entenda isso. Passava por ali, chegando do campo. Por que Simão? Quando olhamos para a Bíblia, aprendemos que toda vez que o Senhor vai fazer algo de novo na vida de alguém, entenda isso. A pessoa estava em movimento, estava trabalhando, estava mexendo, estava fazendo algo. Se tem algo que pode impedir você de viver o extraordinário de Deus, é a acomodação.
é o ficar no conforto. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos arregaçar as mangas e se colocar em movimento. Deus não vai fazer nada de novo na sua vida enquanto você não vencer a inércia, a preguiça, enquanto você não decidir sair da sua zona de conforto. Deus não fará nada. Deus age na vida das pessoas que estão em movimento. Entenda, o grande inimigo do novo de Deus é a inércia. É a inércia do homem. Às vezes você fala, mas não acontece nada de novo na minha vida. Na minha vida nada é transformado, está tudo do mesmo jeito. E eu pergunto, você está fazendo alguma coisa para que mude? Você está saindo do lugar? Você está se colocando em movimento? Você está dando os passos que Deus pediu para você dar? Você está vivendo o processo que Deus colocou diante de você? Você está atravessando o processo? Ou você está de mão cruzada, simplesmente parado, esperando que algo aconteça? Ei, Deus só vai agir se você se movimentar. Sem posicionamento, não há intervenção do Senhor. Sem posicionamento, não há intervenção do Senhor. Age, porque clama a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Não foi isso que ele disse para os hebreus? Existe hora de orar, sim, mas existe hora de marchar. Deus só vai agir na vida daqueles que se movimentam. Terceira coisa, para a gente entender como lição nessa história de Simão. Você é um servo para aliviar a dor do próximo. Eu e você somos um servo para aliviar a dor do próximo. Lucas, agora, Evangelho de Lucas, versículo 23, capítulo 23, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26, vai mostrar essa mesma história. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhes colocaram a cruz às costas, fazendo ele carregar a cruz atrás de Jesus. Todo processo que transforma a vida de uma pessoa envolve o servir pessoas. Esse processo que você está vivendo é um processo que vai transformar a sua vida através de você, dentro desse processo, servir alguém, ajudar alguém. Simão foi o ombro de Jesus. Olha que privilégio, sem ele saber. João foi o ombro de Jesus. Levou o peso para ele. Aliviou a dor de Jesus. Olha que privilégio. Você pode fazer isso por alguém? Ele levou a carga de Jesus Cristo. Suportou o peso. Ele foi um instrumento de bênção para o Senhor. Por isso a vida dele mudou. Por isso a vida dele mudou. Ele doou o tempo, doou a força, doou o ânimo. O que você tem feito por Deus? O que você tem feito por Cristo? O que você tem feito por Jesus Cristo? Ah, pastor, mas o processo está muito difícil. A dor está muito grande. Experimente fazer algo para Jesus. Experimente fazer algo para alguém. Porque nesse ato de servir ao próximo, a sua dor vai ser aliviada. O seu processo vai ser mais leve. Mesmo que você não entenda, como o Simão não entendeu, ele estava ali sendo o ombro de Jesus, doando o seu tempo, sua força.
Sabe, não imaginamos a dimensão do que Deus faz quando permitimos ser doadores e abençoadores, mesmo enfrentando os processos da vida. Você não tem dimensão do que Deus faz quando você doa o seu tempo, quando você doa a sua força, quando você se torna um abençoador de alguém. Entenda, você é servo para aliviar a dor do próximo. Então se dedique. Eu não faço nada. Comece a fazer. Você que está, por exemplo, frequentando uma igreja há muito tempo, o que você está fazendo por ela? Experimente servir. Experimente se doar. Experimente fazer algo para Deus. Muitas coisas e muitos processos da sua vida serão atravessados com mais alívio, com mais compreensão, com mais favor de Deus. Experimente viver e agir pelo próximo. Foi isso que Simão fez. Mesmo sem entender e mesmo forçado a fazer, ele foi um ombro, ele foi uma bênção na vida de Jesus Cristo, aliviando o seu peso, a sua carga. E por último, queridos, para que eu e você possamos ser transformados através do processo de Deus, você precisa enxergar além do imediato, além das circunstâncias. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16 agora, versículo 13. Presta bem atenção nesse nome que eu vou ler agora aqui. O tempo passou, anos se passaram. Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus. Agora, nesse relato que eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 13, é um relato de anos e anos depois disso, depois de que Simão carregou a cruz de Jesus. É Paulo escrevendo. Olha o que Paulo escreveu. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Lembra de Rufo? Lembra de quem era Rufo? Eu vou ler de novo o primeiro versículo que a gente leu da história de Simão. Certo homem de Cirene, isso está em Marcos, certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Simão era pai desse Rufo aqui agora, de quem Paulo está saudando. Sabe, queridos, a família de Simão foi alcançada por Jesus Cristo. Foi transformada por Jesus Cristo por causa daquele processo de que o pai de Rufo foi colocado por Deus. Agora anos se passaram e Paulo está escrevendo carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 13, ele diz: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Aleluia! Você entende agora que os processos de Deus fazem parte da transformação da sua vida, da sua família. Rufo estava lá numa comunidade cristã e ele ainda falou sua mãe. Quem era a mãe de Rufo? Era esposa de Simão. Era esposa de Simão. E ele diz, sua mãe que tem sido mãe também para mim. Você entende? Você entende como Deus trabalha? Agora a gente não enxerga, agora a gente não vê por causa do processo. Mas você precisa enxergar além das circunstâncias, além do processo, além da dor, além do medo.
Naquele momento, lá atrás, Simão foi obrigado do nada, sem entender nada, ele estava passando por ali. Ele entrou num processo sem querer entrar, carregou o peso da cruz, esteve com Jesus. A Bíblia não relata mais nada, mas na presença de Jesus tudo se transforma, tudo se faz novo. E a vida de Simão e da sua família, por causa desse processo, foi transformada. Foi transformada. Lá na frente, depois de todo o processo, depois que Cristo foi crucificado, depois que Cristo ressuscitou, depois que Cristo subiu aos céus, depois que a igreja primitiva começou, depois que Paulo perseguiu os cristãos, depois de que Paulo se converteu, deixou de ser Saulo, se transformou em Paulo. Depois de todo o processo, ele escreve uma carta aos Romanos e diz: saúdem Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe, esposa de Simão, que tem sido mãe também para mim. Aleluia. Aguenta o processo. Aguente o processo. Sabe, queridos, alguns estudiosos antigos, historiadores, principalmente Flávio Joséfo, que foi um grande historiador, chegam a citar Simão na igreja de Antioquia. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 1, livro de Atos, anos e anos depois que Simão carregou a cruz. Olha o que está escrito aqui. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha, vou repetir Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A Bíblia cita que toda a família de Simão, praticamente, se converteu e se tornou uma bênção na vida da igreja. Paulo cita seu filho, sua esposa, dentre os cristãos de mais alta consideração em Roma. A Bíblia fala como este homem deixou um legado para os seus filhos. Para os seus filhos. Seus filhos foram cooperadores, comprometidos com a obra de Deus. Sabe, queridos, diante disso, entenda uma coisa, entenda isso que eu vou te dizer. A cruz que você carrega hoje será instrumento de salvação para muita gente. Esse fardo pesado que você carrega hoje será bênção de instrumento de salvação para muita gente. Muita gente da sua família. O peso, a dor de hoje que você carrega será alívio e cura na história de outras pessoas. Continue firme. A história de Simão de Cirene que lemos aqui nos ensina que devemos viver os processos da vida, mesmo que não venhamos a entender, porque os processos da vida fazem parte do trabalhar de Deus em mim e em você. Creia que as situações trágicas, as dores, as perdas podem gerar um novo e abençoado tempo de Deus na sua vida. Creia que as dores, as tragédias, os problemas, perdas podem gerar um novo e abençoado tempo de Deus na sua vida. Aquela situação trágica e humilhante que levou Simão a conhecer Jesus, que levou Simão a carregar a cruz de Jesus, antes dele ter um encontro com Jesus, Simão de repente era apenas um religioso. Mas depois que ele encontrou Jesus ali, que ele foi forçado pelos soldados a carregar a cruz de Jesus,
ele recebeu comunhão, ele recebeu vida nova, ele recebeu salvação. Mesmo Jesus Cristo indo para a cruz, ele salvou uma família inteira. Ele salvou uma família inteira. Aquele dia de Simão, que Simão gostaria de ter esquecido, tornou-se inesquecível na vida dele. Aquele dia, na vida de Simão, se tornou um dia inesquecível. A vida de Simão sofreu uma revolta física, mas também sofreu uma transformação espiritual. Existe uma frase do C.S. Lewis que eu acho fantástica e que eu fiz questão de colocar nesse devocional, que diz assim: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Grave isso. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Extraordinários. Deus ainda pode usar a situação difícil da sua vida para conduzir pessoas ao Salvador. Deus pode usar esta dor, este problema, para levar você a um nível maior de experiência com Deus. Então suporte o processo. Deus pode transformar sua dor num testemunho. Sua maior crise pode virar seu maior testemunho. Uma ferida curada por Deus se transforma em um ministério aberto. Uma ferida curada por Deus pode se transformar num ministério aberto, abençoador para outras pessoas. Amém? Entenda os processos da vida. Entenda que com essa história de Simão que aprendemos, que ele é pouco falado na Bíblia, Simão de Cirene, que foi escolhido para carregar a cruz de Jesus até o Calvário, nos ensinou que sempre há um propósito atrás das situações que não entendemos. Que Deus sempre vai fazer algo na vida das pessoas que se colocam em movimento. Aprendemos que somos um servo para aliviar a dor do próximo e que precisamos enxergar além das circunstâncias. Viva os propósitos de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês hoje. Essa palavra tem me abençoado muito ontem, quando eu estava preparando à tarde. E é uma palavra que tocou muito meu coração, transformou muito a minha vida. E eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Bênção para você. Os processos da vida fazem parte do agir de Deus, do trabalhar de Deus para algo maior. Suporte os processos da vida. Viva os processos da vida. Mesmo que você não esteja entendendo nada. Simplesmente creia. Creia. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar, abençoar o nosso dia e agradecer, como eu falei no início do devocional, agradecer a Deus porque hoje, dia 10 de novembro, estamos completando 8 meses do devocional. De domingo a domingo, todos os dias, estamos aqui às 6 horas da manhã. E hoje completamos 8 meses. 8 meses. Pela graça de Deus estamos aqui. E vocês também estão de parabéns, porque vocês estão aqui comigo sempre, acompanhando o devocional, participando, e tenho certeza que sendo abençoado pela palavra de Deus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor, o nosso Deus e o nosso Salvador. Amém? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos fortalecendo. Enquanto Deus permitir, estaremos aqui continuando todos os dias às 6 horas da manhã com esse devocional, com uma palavra geralmente de alerta, de conforto e que nos ajuda a caminhar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença, continuamos nessa presença maravilhosa, essa presença que nos ensina, que nos transforma,
que nos conduz a ter uma vida plena com o Senhor, em comunhão com o Senhor, vivendo os planos, os desígnios que o Senhor tem para cada um de nós. Estamos aqui não por vontade própria, estamos aqui porque o Teu Espírito nos trouxe nesta manhã para viver este momento que já foi marcado na sua agenda, na sua eternidade. Estamos aqui porque acordamos através da Tua vontade sobre nós. Obrigado por nos despertar. Obrigado por nos trazer neste novo dia. A cada manhã que se inicia na nossa vida, é o Senhor nos falando que ainda tem obra, ainda tem coisas e planos para realizar na nossa vida. Obrigado por não desistir de nós, Senhor. Obrigado por nos fazer viver a cada dia na Tua presença. Presença essa que nos fortalece e nos renova toda manhã. Obrigado porque toda manhã as Tuas misericórdias se renovam. O Teu amor nos alcança mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra hoje, que nos ensinou que os processos da vida fazem parte de um plano maior que o Senhor tem para cada um de nós. Mesmo que estamos sem entender o que está acontecendo, mesmo que não temos todas as respostas daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, mesmo que não tenhamos resposta dos processos que estamos vivendo, de repente da dor que estamos sentindo, da angústia, do medo, mesmo sem entender, nos dê graça e força para suportarmos o processo e enxergarmos além do processo e vermos a Tua glória, vermos o Teu agir. Nos dê graça, nos dê favor suficiente para vivermos cada processo que o Senhor tem colocado na nossa vida, porque sabemos que através desses processos sairemos melhores, sairemos mais maduros, sairemos mais experientes, sairemos mais próximos do Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pelos processos da vida, obrigado por nos ensinar que sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos, sempre há algo que o Senhor faz de novo quando colocamos em movimento. Por isso, Pai, nos faz movimentar na vida, nos faz agir, nos faz caminhar, nos faz dar os passos necessários para desfrutar algo novo do Senhor, porque o Senhor trabalha na vida daqueles que se movimentam. Pai, nos faça ser servos, nos faça Te servir, Pai, todos os dias. Não há prazer maior do que servir ao Senhor. Não há prazer maior do que servir ao próximo e ser um alívio na dor do próximo. Nos dê essa capacidade, nos dê essa sabedoria de ser usado pelo Senhor para aliviar a dor do outro, para ser uma bênção na vida do outro. Como o Senhor mesmo disse para Abraão, sê tu uma bênção, que possamos ser uma bênção na vida do próximo e que possamos ser um alívio presente na dor do próximo. Obrigado por esta palavra. Uma palavra como essa nos alerta, nos fortalece, nos faz ser pessoas melhores. Uma palavra como essa nos faz viver o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, que é amar ao próximo, amar ao Senhor e viver segundo a Tua vontade. Obrigado, Pai. Pai, eu Te peço por aqueles que estão online comigo, que a Tua boa mão esteja sobre eles, que o Senhor o abençoe em tudo, que todas as esferas da vida deles sejam alcançadas pelo Teu toque e pela Tua palavra, que eles possam ser transformados, Senhor, de glória em glória, e que eles possam experimentar a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Dê para eles, Pai, coragem, força para suportarem os processos da vida, na certeza de que esses processos fazem parte de um plano maior e de um propósito maior do Senhor na vida deles, e que eles possam a cada dia glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e serem uma bênção no Senhor. Não peço só por eles, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam viver plenamente, segundo essa palavra que foi dita para eles, que eles possam viver o processo e serem alimentados por esta palavra, que eles possam ter vida neles, através daquilo que foi dito aqui hoje, e que eles possam viver e experimentar a Tua presença. Obrigado, Pai, obrigado por este dia que está começando, que seja um dia extremamente abençoado, cheio da Tua graça, do Teu favor sobre nós, e que possamos viver os processos de hoje, na certeza de que o Senhor está conosco
e o Senhor conosco, seremos vitoriosos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje que está só começando e eu tenho certeza será extraordinário para todos nós. Que a Tua presença seja real, que a Tua graça esteja sobre nós e que possamos viver intensamente e plenamente o dia de hoje como um presente, como uma dádiva que o Senhor está nos dando para vivermos. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus vos abençoe plenamente. Obrigado pelo carinho de vocês. Esse devocional só existe porque vocês estão presentes. Esse devocional só existe porque Deus assim está permitindo. E que possamos caminhar aí para mais e mais anos, sendo alicerçados e alimentados pela palavra de Deus. Amém? Que essa palavra de hoje seja vida no coração de vocês. Que Deus os abençoe, que vocês possam ter uma quinta-feira extremamente abençoada, cheia da graça e do favor de Deus. E vamos continuar com o nosso desafio da leitura bíblica. Hoje vamos ler o Salmo 40. Que Deus possa nos alimentar com a sua palavra, que nos dê sabedoria e entendimento para entender a voz dele para nós. Amém, queridos? Essa live vai ficar gravada para quem chegou agora. Fica aqui o meu bom dia, que Deus te abençoe. E essa live vai ficar gravada no meu perfil. Assistam. A mensagem de hoje é uma mensagem que vale a pena assistir mais de uma vez, para sermos fortalecidos pelo Senhor. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã. Fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe.